tudo cada vez melhor? Espero que esteja tudo cada vez melhor na sua vida. E vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre a obra Confissões de Santo Agostinho, trazendo mais alguns pensamentos, mais algumas reflexões para nossas vidas, já que o objetivo dessas lives é justamente a construção de nós mesmos. Estarmos aqui buscando ensinamentos, divulgar algo bom que contribua com o nosso crescimento, com a nossa evolução, buscando expressar cada vez mais o elevado que há em nós. Então, muito obrigada pela sua participação. E hoje a gente vai falar bastante sobre memória. Santo Agostinho, ele dedica vários capítulos para falar a respeito da memória. Bem no início desse estudo, ele também atribui a memória, falando sobre a Trindade, né? Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, ele atribui a memória a Deus, a representação de Deus. O Filho, a razão, a verdade, e o Espírito Santo, a virtude da vontade. Então aqui ele vai começar a se debruçar nessa conversa que ele faz dirigida a Deus, né, nas suas confissões, sobre a memória. Em algum momento ele vai falar o seguinte: os animais também têm memória, porque através dessa memória eles conseguem, por exemplo, voltar para os seus ninhos, né, pela essa recordação, essa memória da localização dos seus ninhos. Então, eles conseguem construir hábitos a partir da memória também, que eles também têm. E ele vai falar o seguinte: tão grande é a potência da memória e tal vigor da vida que reside no homem vivente e mortal. Então, aqui ele já vai dar essa grandiosidade para a memória. Então, tão grande é a potência da memória e tal vigor da vida que reside no homem vivente e mortal. Continuando, ele diz o seguinte: que farei, ó meu Deus, ó vida verdadeira, ó minha verdadeira vida? Transporei essa potência que se chama memória, transpô-la-ei para chegar até vós? Então, ele vai continuando essa conversa com Deus, né, dizendo: ó Deus, minha verdadeira vida. Aqui ele já dá esse sentido para a sua vida e para Deus, né, como a sua verdadeira vida é, então, Deus. Continuando, ele diz: passarei, pois, além da memória para poder atingir aquele com A maiúsculo, que distinguiu dos animais e me fez mais sábio que as aves dos céus. Então, aqui a gente começa a lembrar também do discurso da dignidade do homem, no qual Giovanni Pico della Mirandola, né, um jovem, né, lá dos anos 1500, que escreveu esse discurso como se fosse um prefácio para suas 900 teses, um grande estudioso que ele foi, né, de tudo que ele aprendeu com diversos sábios, com diversos ensinamentos ao redor do mundo. E aí ele coloca nesse discurso sobre a dignidade do homem, e ele fala algo parecido também, lembrando isso que Santo Agostinho acabou de falar, né? Que me distinguiu dos animais e me fez mais sábio que as aves dos céus. Então, o Giovanni Pico della Mirandola também vai falar sobre isso, dizendo que o homem, ele é tão digno, a sua dignidade, a sua potência, porque ele está ligado, então, ao reino animal e está ligado ao reino mais elevado. Ele tem essa interação com esses reinos, né, devido à sua grandiosidade, né, que é o homem, o ser humano. Continuando, da memória a Deus, Santo Agostinho vai dizer: mas onde, ó bondade verdadeira e suavidade segura, para onde vos encontrar? Onde? Se vos encontro sem memória, estou esquecido de vós. E como vos hei de lá encontrar, se não me lembro de vós? Então, vamos refletir um pouquinho sobre o que ele diz aqui, né? Então, onde que eu vou encontrar Deus, né? O que eu preciso fazer para me conectar com Deus? A gente tem diversos exercícios, práticas, né? Contemplação, as próprias religiões, que a raiz da palavra religião já vem de religar, né? Nos religarmos a Deus.
Tudo isso existe para que a gente possa estar lembrando do Criador. Porque aonde que eu vou buscar se eu não tenho essa memória, né? Se eu não vou estar aí, como hei de encontrar se não me lembro de vós? Se em nenhum momento do meu dia, da minha vida, eu estou buscando me lembrar do Criador, buscando me ligar a algo mais elevado, como que eu vou encontrar? Né? Não tem como. Então, por isso, essa quantidade de exercícios que a gente pode fazer diariamente, uma pequena oração a cada refeição, na qual a gente, então, se lembra, né, que tudo que está na nossa mesa, a gente tem a quem agradecer, se a gente for lembrar de cada uma das pessoas que esteve envolvida em cada um daqueles alimentos, a quantidade infindável de pessoas que a gente tem a agradecer o trabalho, o amor, a dedicação, e principalmente o Criador de tudo que a gente aqui, né, se alimenta e também se faz uso, né? Tudo que a gente tem ao nosso redor. Se a gente parar para fazer essa pequena oração, já é um momento ali em que a gente se desliga um pouco desse momento, dessa vida aqui e consegue então se conectar a Deus. Então, exercícios que a gente pode fazer diariamente e deve fazer. Senão, como hei de encontrar Deus se não me lembro dele em nenhum momento do meu dia? E antigas civilizações, elas também, a gente ouve falar, né, que eles passavam, né, metade do dia, digamos, aí, exercendo atividades de subsistência, né, e outra metade louvando a Deus, né, dedicando então para essa contemplação ao divino. Imagine se toda a humanidade vivesse dessa forma, né? Como seria? Será que a gente teria muitas guerras? Será que a gente teria tanto egoísmo? Será que a gente teria mais fraternidade? Se a maioria de nós, se todos nós buscássemos agir dessa forma, né? Estar sempre buscando nos ligarmos ao divino, eu acho que realmente poderia ser uma vivência maravilhosa, né? E o que a gente em geral faz, né? A maioria de nós. A gente passa a maior parte do dia trabalhando, buscando, sim, a subsistência, né? E o restante, a gente corre para quê? Para se distrair muitas vezes, né? Então, se distrair com coisas assim que vão fazer com que a nossa mente, né, esteja muitas vezes até bem mais longe, né, da nossa criação divina, do divino, do Criador, né, do que deveríamos estar, então, buscando estar mais próximos. Então, vamos ter essa reflexão aí até o final dessa live. Continuando, ele diz o seguinte: a lembrança do objeto perdido. Não dizemos que achamos uma coisa que se perdera se não a conhecemos. Nem podemos conhecer se dela não nos lembrarmos. Então, não tem como a gente dizer que perdeu alguma coisa que a gente não conhece, né? Então, se a gente está buscando, se eu estou buscando me conectar a Deus, é porque lá no fundo a gente tem aquele ideal, aquela intuição de que existe algo maior, de que existe algo que nos criou, e essa energia criadora do universo, e que eu busco então me ligar a ela intuitivamente. Estava estudando esses dias aí mais uma vez com a professora Lucilena, ela explicando a diferença entre o existencialismo e o idealismo. O que seria o existencialismo? Aquele existencialista, né? Aquela corrente existencialista. Aquela pessoa que só acredita no que ela vê, no que está ali existente, né? Naquele momento na sua vida. E o idealista? O idealista, ele acredita nesse ideal, assim como Platão falava no plano das ideias, nesse arquétipo, né? Do mundo superior, que a gente então, que todos nós somos sombra. Somos projeções desse arquétipo perfeito que existe. Então, como Santo Agostinho diz aqui, se estamos procurando, né, é porque realmente em algum cantinho lá da nossa memória nós estamos nos lembrando, senão nós não teríamos como procurar estar sempre, né, tendo essa intuição de que existe algo maior do que essa existência aqui. Continuando, ele fala, tem um capítulo que ele fala sobre reminiscência, que é também um ensinamento de Platão, que se debruçou também nesse tema, que acreditava que o próprio aprendizado que nós fazemos, né, temos aqui nessa vida, ele se trata muitas vezes de uma lembrança.
nós estamos aprendendo, mas na verdade nós estamos lembrando algo que em algum momento, nessa ou em outras vidas, nós já aprendemos. Assim como o Jung também fala desse inconsciente coletivo, dessa alma histórica, que todos nós trazemos um pouquinho dela junto com nós, fazemos parte desse inconsciente coletivo. Então, essa reminiscência é essa lembrança que nós temos, não tão viva, não de repente de ontem, de hoje, de algo que a gente viu aqui, mas algo que a gente sente que está ali em algum lugar da nossa memória. E aí a gente vai estender um pouco mais desse conceito no decorrer desse estudo. Então ele fala assim também agora, começa a falar sobre procurar a felicidade. Como procurar a felicidade? Ele diz o seguinte: quando vos procuro, meu Deus, busco a vida feliz. Procurar-vos-ei para que a minha alma viva. O meu corpo vive da minha alma e esta vive de vós. Então, quando vos procuro, meu Deus, eu tenho a vida feliz. Então, eu vou te procurar, Deus, para que a minha alma viva. Eu preciso te procurar para que a minha alma viva de verdade, né? Para que a gente sinta que estamos aí vivendo com propósito. E o meu corpo vive da minha alma e esta vive de vós. Então, para que o meu corpo viva, ele vive a partir da minha alma. E a minha alma, vive a partir de vós, de Deus. Continuando, ele fala o seguinte: não sei como conheceram a felicidade, nem por que noção a aprenderam. O que me preocupa é saber se essa noção habita na memória. Se lá existe, é sinal que em algum lugar que alguma vez já fomos felizes. Então, não sei como as pessoas conheceram a felicidade, nem como elas aprenderam, mas se ela está na memória, é porque em alguma vez nós já fomos felizes e por isso a maioria de nós, né, busca essa felicidade. Se fosse possível perguntar numa só voz a todos, ele coloca aqui, queriam ser felizes? Todos, sem hesitação, responderiam que sim. O que não aconteceria se a memória não conservasse a própria realidade significada nessa palavra? Então, todos não responderiam assim, sem hesitação, que querem ser felizes, se não tivessem na sua memória conservada essa realidade dessa palavra. Então, não é só a palavra felicidade, né? Mas temos conservado essa memória dessa palavra felicidade. E por isso nós a buscamos. Sobre a lembrança da felicidade, ele diz: nunca vi, nem ouvi, nem cheirei, nem gostei, nem apalpei a alegria, né, com os sentidos corporais, simplesmente a experimentei na alma quando me alegrei. Então, essa lembrança da alegria, da felicidade não está nos sentidos físicos, mas sim quando nós conseguimos experimentá-la na alma, é que a gente realmente tem essa lembrança. Continuando, ele diz: a ideia da alegria enraizou-se na memória, para mais tarde recordar, umas vezes com enfado, outras com saudade. Então, segundo as circunstâncias que me lembro de ter estado alegre. Então, em alguns momentos ele vai ter essa lembrança da alegria, mas essa lembrança vai trazer um mau gosto, né? uma tristeza, né? Ele vai falar aqui que algumas vezes ele detesta, né? Dizendo o seguinte, ele diz assim, por exemplo: inundei-me do gozo das ações torpes, está falando ali da vida pregressa, né, dele, que agora ao lembrá-las detesto e aborreço. Ou então alegrei-me em atos legítimos e honestos, que me lembro agora com saudade. Então, essa alegria, ela esteve presente, né, de certa forma, nesses dois tipos de ações, de momentos da vida de Santo Agostinho. Só que algumas, quando vem à memória, são lembradas com, né, raiva e aborrecimento. E outras são lembradas, né, os atos legítimos e honestos com saudade. Quem de nós não tem algumas lembranças, né? Eu tenho, né? Assim, me identifico totalmente aqui com Santo Agostinho, porque tem algumas memórias que eu detesto tanto, e, né, de lembrar, que eu tenho a impressão de que eu tenho apagado a minha memória junto, né? Então, no meio do caminho, eu acabo criando um bloqueio. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que se lembra, a Dayana Prado, né? Que se lembra
da nossa infância e que nós fizemos jazz juntas, e ela tem memória bem viva. E eu me lembro que eu fiz jazz, né, das apresentações que nós fazíamos, mas não tenho a memória tão viva assim. E a minha irmã mesmo tem memória muito mais viva do que eu, de algumas circunstâncias da nossa infância. Eu acredito que essas memórias torpes, né, de ações torpes que eu também tive, que eu detesto e me aborreço quando lembro, eu quis tanto esquecer que eu acabei criando um certo bloqueio. Tenho essa impressão, né, que é uma coisa minha, não é nada comprovadamente. Mas esses atos legítimos e honestos, essas coisas boas, né, as boas ações que nós fizemos, é algo que realmente todos nós conseguimos lembrar com muita saudade e com muita alegria. E a reflexão que a gente faz dessa passagem de Santo Agostinho é: que tipo de memória nós estamos construindo, né? Para nós, né? E a respeito das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que nós convivemos, né? Será que a gente está criando só boas memórias? Ou será que nós estamos criando aí memórias não tão boas, que de repente lá na frente a gente pode ter que lidar com essas memórias que nós também construímos, né? Então, por isso a importância, eu acredito, né, da condução dos jovens, né, de valores, de condução ética, moral, para que a gente não tenha, assim, né, não deixe esses jovens sem essa condução no momento em que eles mais precisam, para que não construam essas memórias que depois possam, então, se aborrecer e detestar. Então, buscando, então, memórias de tudo que nos eleva, né, na nossa condição humana, que nos liga à nossa condição divina. E eu acredito muito que as tradições, né, de cada povo, de cada estado, contribuem para isso, as tradições de família, a filosofia, as boas músicas, né, todo tipo de exercício físico, os bons hábitos em geral. Tudo isso é construção de boas memórias para nós, para o nosso corpo físico, para as pessoas ao nosso redor. Continuando ele, no capítulo que ele fala sobre a alegria é só Deus, ele diz o seguinte: há uma alegria que não é concedida aos ímpios. Nisso está uma frase de Filipenses, né, que é mais um livro de Paulo de Tarso. Mas só aqueles que desinteressadamente vos servem, essa alegria sois vós. Então há uma alegria que não é concedida aos ímpios, aquelas pessoas, né, que praticam maldades, que são desonestas, mas só essa alegria só é oferecida àqueles que desinteressadamente, que não tem, né, fazem algo por interesse, mas que servem desinteressadamente a Deus. Essa alegria sois vós. Continuando, ele diz: a vida feliz consiste em nos alegrarmos em vós, de vós e por vós. Eis a vida feliz. Não há outra. Os que julgam que existem outra apegam-se a uma alegria que não é verdadeira. Então, em que alegria nós estamos nos pautando, né? Uma alegria verdadeira, né? Essa serenidade, essa felicidade, se deitar no travesseiro com a cabeça tranquila, em paz, né? Conosco e com todas as pessoas ao nosso redor, ou uma alegria torpe, como ele mesmo falou anteriormente. E a felicidade na verdade. Então ele fala o seguinte: todos querem uma vida feliz, como já foi dito aqui, né? Mas como a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne, muitos não fazem o que querem. Isso também é mais uma palavra de Paulo de Tarso, que está em Gálatas. Então, muitos querem uma vida feliz, mas como a carne combate com o espírito e o espírito contra a carne, muitos não fazem o que querem, mas entregam-se àquilo que podem fazer. Então, buscam então a alegria nessas atividades que muitas vezes são distrações e não necessariamente estão aí fazendo com que o espírito vença contra a carne. Então, com isso, se contentam, porque aquilo que não podem realizar, né, não querem com vontade quanto é necessária para o poderem fazer. Então, se contentam com essas distrações diversas, porque aquilo que não podem realizar, não podem, entre aspas,
Na verdade, todos podem se exercer essa vontade, né, quanto é necessária para poder, então, realizar essa felicidade na verdade. Então, continuando, ele diz: pergunta a todos se preferem encontrar alegria na verdade ou na falsidade. A maioria vai dizer que na verdade, né? Por quê? Ele tem essa concepção, chega a essa conclusão. Porque ninguém quer ser enganado, né? Muitos podem querer enganar, mas querer ser enganado, ninguém quer ser enganado. Então, de certa forma, estão todos buscando a felicidade na verdade. Mas qual a verdade? Amam a verdade porque não querem ser enganados. Não poderiam amar se não a tivessem na memória qualquer noção da verdade. Então, mesmo aqueles que estão aí equivocadamente, né, amando uma verdade que não é necessariamente verdadeira, né? Tem essa verdade, a amam por quê? Porque tem na memória uma qualquer noção de verdade. E por que não são felizes, né? Porque estão aí em outras ocupações que não trazem essa felicidade verdadeira, como nós já falamos. Então fica mais tempo do seu dia, da sua vida, buscando essas outras ocupações. E recordam frouxadamente aquela verdade, né, que os podem fazer felizes. Então, em relação a essa verdade, com V maiúsculo, que os podem fazer felizes, isso fica apagadinho, fica lá, bem esquecido, bem frouxo, né? Enquanto estão aí ocupados em outras questões. Então, continuando, ele diz: por que é que a verdade gera ódio? Talvez por amarem de tal modo a verdade que todos os que amam outra coisa querem que o que amam seja a verdade. Então, eu tenho uma verdade, eu quero que todos amem a minha verdade. Como não querem ser enganados, né? Ninguém quer ser enganados, não querem também se convencer que estão em erro. Não preferem permanecer no erro, né, do que acreditar que possam estar equivocados nessas verdades que estão aí, né, asseverando como verdade. Então, assim, encerrando, ele vai dizer: odeiam a verdade por causa daquilo que amam em vez da verdade. Então, odeiam a verdade, né, o que realmente está ali, né, como algo inequívoco, por causa daquilo que amam no lugar da verdade. Então, estão aí realmente no erro, né, buscando colocar aí a carroça na frente dos bois, né, colocar uma série de questões, de narrativas, enfim, amando-as em vez da própria verdade. Por isso, né, que gera tanto ódio. Então, será feliz a alma humana quando, liberta de todas as moléstias, se alegar somente na verdade, origem de tudo que é verdadeiro. Essa é a verdade que nós devemos buscar, que é a origem de tudo que é verdadeiro. 2 mais 2 igual a 4. Né? Se a gente começa a dizer que não é bem assim, nós estamos criando o mal, né? Mas na verdade o mal não existe. Então a reflexão que fica para essa semana é aonde estamos buscando essa felicidade, quais são as memórias que nós estamos formando para nós e para as pessoas ao nosso redor e o quanto estamos buscando nos lembrar de Deus nos nossos dias. Fica essa reflexão para todos nós. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilha, né, comenta aqui e salva depois para você também. Muito obrigada pela atenção, fique com Deus, até o próximo.